Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre a América Anglo-Saxônica. Falamos sobre os Estados Unidos, né, aspectos naturais, né, como clima, relevo, vegetação. E agora nós vamos falar sobre a economia dos Estados Unidos, página 408. Bem, gente, o texto mostra aqui que os Estados Unidos, né, representam a principal potência econômica, ou seja, é a maior economia mundial, né? É a primeira em nível, em questões de analisando pelo PIB, né? Pelo Produto Interno Bruto. E nós sabemos também que dentro da classificação em país desenvolvido, emergente e subdesenvolvido, os Estados Unidos é um país desenvolvido. Quais são as características de um país desenvolvido? Ele tem uma altas taxas de industrialização, assim também como, ou seja, uma economia elevada e um IDH elevado. Então, é um país desenvolvido. E o texto fala aqui que esse PIB dos Estados Unidos, né, é impulsionado pelo grande parque industrial. Um parque industrial com alta tecnologia, tá? Tanto nas questões em diversos produtos, como produtos alimentícios, né? Como produtos de origem primária. Então, são indústrias, não são indústrias só de equipamentos, de eletroeletrônico, não. No caso dos Estados Unidos, a gente pode observar que é bem distribuído, como o texto mesmo mostra, né? Que o parque industrial é de alta tecnologia e os setores de agropecuário, comércio e serviços também são altamente desenvolvidos. Então, no caso dos Estados Unidos, há esse equilíbrio, de certa forma, entre o segundo setor, que é a indústria, o primeiro setor, né, que são as atividades primárias de extrativismo e agropecuária, e o terceiro setor, que é o comércio, e o quarto, que é serviços. Então, os Estados Unidos, nessa questão, é bem distribuído esses quatro setores. Mas a gente vai começar a falar aqui sobre a indústria. Aqui o texto vem falando que a industrialização nos Estados Unidos, ela teve início, né, no século XIX, exatamente onde começou o povoamento, né, a colonização e povoamento dos Estados Unidos, no norte e nordeste do país. Ou seja, diferente do Brasil, que o Brasil, o povoamento começou pelo nordeste, mas a industrialização já foi acontecer primeiramente onde? No nosso sudeste. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, tudo começou no nordeste, norte e nordeste, e a industrialização também seguiu o mesmo ritmo, tá? Então, foi bem diferenciado nessa questão. E aí o texto fala que graças ao quê? À disponibilidade de mão de obra para trabalhar, ou seja, quem quisesse trabalhar, graças também à questão de reservas, como no caso o texto cita aqui o carvão mineral. Então, devido a mão de obra, ela está relacionada exatamente, como o texto diz aqui, por meio de colônias de povoamento. Lembram daquelas 13 colônias que o povoamento dos Estados Unidos se deu a partir das 13 colônias no Nordeste? Então, exatamente isso. Então, naquele local ali, começou ali e se desenvolveu primeiramente, no caso da indústria, se desenvolveu primeiramente nessa região Norte e Nordeste. E aí o texto continua falando sobre que só a partir de 1970, né, que houve essa reestruturação, né, as indústrias, né, passaram a produzir outros, né, a indústria foi se diversificando, né, para outros setores, como no caso aqui, setor automobilístico, né, e aos poucos outras áreas foram entrando em decadência. Então, quando uma empresa, né, no caso o setor automobilístico, a partir de 1970 entrou em decadência, mas os Estados Unidos procurou o quê? Reestruturar o seu espaço econômico através de outros setores. O texto vem citando aqui que é como se fosse assim, decaiu em um
lado, mas eles começaram a criar novas estratégias para que essa economia não caísse tanto. E aí foi onde começou a se desenvolver os setores financeiros, né, e de comércio e também de serviço em outros estados. E esse processo, o texto fala que estimulou o desenvolvimento de novos setores, ou seja, eles tiveram dificuldade com o setor automobilístico, né, por causa da concorrência com as indústrias japonesas, mas eles não pararam por aqui, eles continuaram produzindo, foram atrás de novos produtos, foram atrás de produzir outras coisas que viessem a deixar essa economia no mesmo nível em que já estava, mesmo passando por pequenas crises, né? E aí o texto fala assim que algumas áreas, né, já áreas do oeste e sul, passaram a apresentar um crescimento no setor industrial, né, impulsionados pelas reservas de petróleo que estavam perto. Então eles começaram a desenvolver essas indústrias mais voltadas para esse setor petroquímico, né, mais dessa área de extrativismo mineral, no caso. Então, e aqui o texto vai mostrando nas páginas seguintes, sobre a agropecuária. Nós falamos de indústria, né? Nós vimos que, mesmo sendo bem distribuído, houve sim um período de crise, né, no setor automobilístico, e daí eles foram criando novas estratégias, foram fazendo com que novas indústrias fossem surgindo para suprir, né, essa falta. E sobre a agropecuária, como eu disse, a economia dos Estados Unidos está bem distribuída, né? né? Pelos setores da economia. E a agropecuária, né? Existem grandes regiões, né? Bem desenvolvidas, devido ao quê? Devido às condições do clima e do tipo de relevo, do tipo de solo. Isso tudo faz com que haja a presença de grandes mercados, né? Então, os Estados Unidos procura produzir para exportar os seus produtos, ou seja, e assim vai ganhando cada vez mais consumidores dos seus produtos. E aí tem um mapinha aqui mostrando todo o espaço agropecuário, as atividades que são desenvolvidas em cada área. Lembram que aqui, quando a gente fala que o solo tem tudo a ver, relevo, nós podemos observar que essa área aqui, ó, tá, outras atividades, assim, não tem uma atividade, assim, ou um produto agrícola que seja, assim, mais desenvolvido. Por quê? Exatamente é uma área que tem pequenos desertos, é uma área que tem um tipo climático diferente, né? E isso faz com que dificulte, né, essa produção. E aí o texto vem falando também sobre o extrativismo mineral. O extrativismo mineral, né, os recursos, eles são o extrativismo mineral também é um carro-chefe dessa economia, né? E o texto cita aqui que é graças a quê? Ao subsolo, que tem essas condições, que dá essas condições para essa exploração, para que eles possam explorar e vender, né? Exportar aquilo que é encontrado, que tem de riqueza no seu subsolo. E o texto fala que isso também, que essa exploração, esse extrativismo mineral impulsiona as indústrias que dependem dessa matéria-prima. E aí ele destaca aqui as jazidas de carvão mineral, né? E outros recursos importantes como bauxita, cobre, ferro, prata e além do petróleo que a gente já falou na página anterior, e aqui ele destaca mais uma vez as reservas de petróleo volumosas. Então, são muitas reservas, volumosas reservas de petróleo na região do Golfo do México, né? Ou seja, mais próximo da Califórnia. E isso coloca os Estados Unidos como o terceiro maior produtor mundial deste recurso, atrás apenas de quem? Rússia e Arábia Saudita, tá? Então, com relação ao petróleo, os Estados Unidos está na terceira posição, graças à sua riqueza, né? A riqueza que tem no seu subsolo, tá?
E agora, falando do terceiro e quarto setor, né, como eu disse, é uma economia bem equilibrada, né, em relação aos setores, mas o setor de comércio e serviços é, representa a principal atividade econômica dos Estados Unidos. Mesmo sendo bem diversificada a sua indústria, bem diversificada a sua produção agrícola e agropecuária, a atividade econômica nos Estados Unidos, assim, que tem um peso maior é o setor, o terceiro e quarto setor, que é o comércio e serviços, né? E o texto fala que é onde estão localizados os mais importantes polos financeiros do mundo. Ou seja, onde estão localizadas as bolsas de valores, é onde toda a questão financeira é discutida, é resolvida. Então, o texto cita cidades como Nova York, Chicago, Houston e outros, né? Onde acontecem essa movimentação, né? Das bolsas de valores que influenciam todo mundo, né? E abrange, né, sedes de bancos, seguradoras e instituições financeiras, né? Sendo o de Nova York o que merece destaque por ser considerado o mais importante do mundo, tá ok? Então, mostrando aqui toda a evolução dessa economia, do PIB no geral, a partir de 1960, nós podemos ver que sempre ele sempre se manteve em ascensão, tá? Se observar, ó, sempre em ascensão, claro, subindo, aumentando, né? Bem pouquinho, mas quando chegou nos anos 1990 e 2000, deu o destaque foi bem mais, né? Nesse período, tá? E, e aí, na página seguinte, né, tem um gráfico mostrando o percentual, né, do PIB em 2016. Então, nós podemos ver, se for comparar os Estados Unidos com o mundo, os Estados Unidos detém um quarto, né, do PIB do mundo. Então, é a maior economia. No cenário econômico internacional, os Estados Unidos perdeu um pouquinho de espaço, né, para a China, devido ao seu investimento, né, nas questões de mercado, aquele socialismo de mercado, mas isso não deixou na segunda posição. Não, os Estados Unidos continuam como primeira economia e a China, né, ultrapassou o Japão e ficou em segundo lugar. Então, aí o texto fala aqui que após a crise, né, em 2008, fez com que os Estados Unidos, essa economia fosse levemente abalada, né, devido ao avanço, né, esse crescimento da China. Mas o que não colocou os Estados Unidos em uma posição, né, é, é, ele continuou ainda como primeira economia, né? Não saiu da sua posição de destaque. O texto cita aqui a questão das multinacionais. Por quê? Porque essas empresas são quem tem feito toda essa movimentação. É a forma que os Estados Unidos têm de distribuir, né, os seus serviços, os seus produtos pelo mundo, através de quem? Das empresas multinacionais, né, que tem a sede lá no seu país de origem e tem as suas filiais e fábricas em outros países, conforme a mão de obra do determinado país, se for mais barato, as leis do país, as leis trabalhistas, as leis ambientais também, né, porque querendo ou não, vai explorar um pouco do meio ambiente, né, do que tem, das matérias-primas do determinado país que está sediando, tá? E aí o texto diz que uma vez produzidas, as mercadorias vendidas por essas empresas podem então ser despachadas de navio para mercados de todo o mundo, com preços, né, que possam competir com o produto do local. E então os Estados Unidos conseguem, né, mais uma vez sair à frente através das suas empresas multinacionais. E uma das formas do que faz, o que tem feito, né, os Estados Unidos sair à frente é a questão do protecionismo.
porque eles aplicam algumas tarifas para produtos estrangeiros, ou seja, produto de outros países que chegam lá no seu país, há um certo critério, não entra assim fácil não, tá? E aí isso faz com que as pessoas deem prioridade aos produtos do próprio país, tá? Então, ou seja, protecionismo protege os setores da economia do seu país. Então, não é fácil assim chegar com um produto, por exemplo, brasileiro e vender nos Estados Unidos, não. Por quê? Porque tem um certo protecionismo. Quais são as vantagens? Aí o texto mostra aqui os aspectos positivos, né? E os aspectos negativos. Positivos, ele cita. Estimula a produção local, lógico, né? Faz com que as pessoas, meu produto está conseguindo vender aqui mesmo, então eu vou produzir mais. Há um aumento dos incentivos, o aumento do número de pessoas empregadas, mas também tem os aspectos negativos, como redução, né, da competitividade entre os países, aumento dos impostos sobre as importações, atraso no desenvolvimento tecnológico, porque, de certa forma, se eu não recebo o produto vindo de outro país, eu que vou ter que agora produzir, procurar técnicas para produzir mais e mais, para que eu possa sair na frente. Aqui nós temos a atividade. Mais uma vez, eu peço que vocês leiam o texto, assistam a videoaula e façam um relato, né, desta videoaula. Anote pontos que você não entendeu também, principalmente porque se eu ver que todo mundo entendeu tudo, na revisão eu não tenho mais o que falar, tá? E eu espero que vocês cumpram com as datas, com os prazos. Eu até então não estou tendo tantos problemas com o 8º ano. E acredito que se continuar assim vai dar certo para entender o conteúdo, tá? Então, se precisar, podem me procurar, já sabem onde me achar, né? Mais facilmente, que é no WhatsApp. E quem já me procurou sabe que obteve resposta, tá ok? Então, um abraço, até mais.